partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. Hoje é sábado, dia 8 de julho, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias e você já sabe, né? No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição vamos falar sobre o basquete. Em primeiro lugar, vamos discutir os altos salários recebidos pelos jogadores da NBA. Depois vamos abordar as expectativas e a movimentação da equipe de Bauru para a próxima temporada do NBB. Entrevistamos o Fernando BH, jornalista do site Canhota 10, e vamos trazer também para a mesa o Felipe Juan, do canal do YouTube Buzzer Beater. Portanto, fique ligado, já já o basquete será tema aqui no Observatório do Esporte. Informação que vai além das quatro linhas. Hoje time completo, né? Zeca Marques, Tuca Américo e também nosso Carlão Napolitano. A gente começa justamente com o Carlão, porque a gente sabe que sempre tem a sessão abraços, né? Quem vai ser homenageado hoje, Carlão? Ou ninguém? Rapaz, eu acho que eu fiquei muito em casa esses dias, não encontrei ninguém na rua, então não tem pra quem mandar abraço. Um abraço pra Bauru. Vamos mandar um abraço então pro Ângelo. O Ângelo, que é ouvinte nosso lá do Parque Vista Alegre, tá sempre prestigiando o Observatório do Esporte. Um abraço pro Ângelo e também pra Didi. Tá certo? Eu vou aproveitar e mandar um abraço pro Sinuê Preto, professor Sinuê, que sempre é meu vizinho, né? É palmeirense doente. Então mandar um abraço, noroestino doente, também então um abraço pro Sinuê que sempre escuta o programa. Tá certo. Bom, mandamos os abraços da semana. Abraço pra alguém, Zeca? Não, um abraço interno. Porque nós temos aqui dois técnicos da Rádio Unesp que são assíduos ouvintes do programa, o Ayrton e o Hernani. E o Hernani é palmeirense e reclama, vocês não falam do Palmeiras. Eu acho que ele às vezes ouve, às vezes não ouve, né? Carlão só fala de Palmeiras e basquete aqui, né? Mas o Hernani, ele só fez um comentário que ele tirou sarro da Portuguesa, porque na última semana a gente falou da Portuguesa aqui, e ele falou se eu já tinha comprado a caixinha de lenços, porque eu vou chorar muito ainda pela Portuguesa, né? Mas o Hernani, então, fica um abraço pra ele, palmeirense doente. E o Ayrton, que é um São Paulino, aquele São Paulino clássico, né? Não liga muito pro São Paulo. Mas enfim. Eu acho que você devia ter falado pro Hernani, que falou da Portuguesa, né? Que você fala, as lágrimas já se esgotaram. Já passou. Exatamente. Agora é só a Copa Paulista, onde a Portuguesa estreou com o pé direito durante a semana, bateu a Portuguesa Santista. Então, e vejam só, o Ayrton chegou na quarta-feira pra mim e falou, você viu o Globo Esporte de hoje? A Portuguesa foi assunto. Fizeram uma matéria sobre o jogo Portuguesa e Desportos e Portuguesa Santista no Canindé, na noite da última terça-feira. 1-0 Portuguesa, líder do grupo na Copa Paulista. Líder do grupo depois de uma rodada, né? Começou com o pé direito. Também do provável leilão do Canindé, né? Tá para acontecer nas próximas semanas. Pois é. Nós comentamos isso na última semana, né, Zé? Tem um grupo de investidores aí com proposta de fazer um projeto imobiliário lá. Então, sim. Aliás, já que falamos da Portuguesa, lembrando que hoje, né? Neste sábado, o Noroeste faz a sua segunda apresentação na Copa Paulista. 6h30 da tarde, joga lá em Penápolis contra a representação do Clube Atlético Penapolense Norusca, que estreou com empate contra o Velo Clube no último final de semana. Agora sim, vamos aos destaques, às manchetes do nosso querido Carlo Napolitano, palmeirense Carlão Napolitano. Vamos lá. Na verdade é só um, né? Acho que até o Zeca vai comentar sobre isso. Talvez é o grande assunto futebolístico da semana e da imprensa paulista, a demissão do Rogério Ceni, né, do comando técnico do São Paulo, né, do colega que o Zeca acabou de mandar um abraço. Talvez ele não saiba, então, que o Rogério Ceni foi demitido, já que ele é um São Paulino que não torce muito, né? Mas então vamos avisar que foi demitido o Rogério Ceni, né? Esperando que ele volte pro gol, né? Alguma coisa nesse sentido, porque acho que treinador de futebol não será mais, não é? Cara, mas eu dava aula na Unesp aqui na segunda-feira à tarde, na segunda-feira passada, e um aluno no meio da aula, enquanto eu dava algumas noções de linguística, ele fala, professor, o Rogério Ceni caiu. E eu pensei que ele fosse fazer uma contribuição com relação ao conteúdo da aula. Eu falei, mas você eu tô aqui empolgado para falar de linguística, você vai falar do Rogério Ceni. Mas, ou seja, é difícil hoje a gente competir com as redes sociais. Ele deu em primeiríssima mão para mim, na tarde da segunda, que o Rogério não era mais o técnico. Mas já vamos comentar sobre isso. Continue. Mas o que eu achei, assim, na reportagem, nas matérias que eu acompanhei,
um certo respeito à figura do Rogério Ceni. Uma proteção. Acho que essa é a palavra correta, uma proteção, né? Talvez quem mais protegeu aí dos comentaristas o Caio Ribeiro, né? Que a história do mito, do herói, do ídolo São Paulino não vai ficar manchado, e que a culpa pelos resultados do time do São Paulo não foi do Rogério Ceni, sim da direção, que contratou mal, vendeu todo mundo. Eu não sei, eu talvez veja uma outra coisa, veja um outro esporte, acompanhe uma outra modalidade, porque um treinador reputar e atribuir a derrota do seu time a contagem de passos na formação de uma barreira, né? O técnico a demonstrar dados estatísticos favoráveis para o seu time, e o time perdeu por 3-0, né? O time ser desclassificado na Sul-Americana por um time que parece o 15 de Jaú, com todo respeito ao 15 de Jaú. O Defensa, né? e Justiça. Defensa e Justiça. Mas o nosso amigo Ayrton chegou aqui no estúdio. Ayrton, você sabe que o Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo? Ele está dizendo que sabe. Então ele acompanha. Mas eu tenho um amigo jornalista da Veja São Paulo, que é o Sérgio Ruiz Luz. E ele fez uma postagem no Facebook, não é uma coisa, obviamente, jornalística, mas ele se indignava um pouco com essa blindagem que o Rogério Ceni teve como técnico de São Paulo, blindagem que continuou nessa demissão, né? E na proteção que ele teve o tempo todo. Ou seja, torcedores do São Paulo, como o Caio Ribeiro, que jogou no São Paulo, começou no São Paulo, acabam imputando à diretoria os erros estratégicos e de gestão do clube. Mas eu acho que não dá para desabonar o Rogério Ceni do que aconteceu. Primeiro porque ele, para mim, fez um erro de gestão de carreira. Sim. Ele jamais poderia começar com um clube do porte do São Paulo, alguém que nunca teve experiência como técnico. Não adianta fazer 2 cursinhos na Europa, 3 cursinhos, trazer 2 auxiliares estrangeiros, um inglês e um francês, e aqui é a modernidade da gestão do futebol. Faltou uma Ferroviária, um Oeste de Itápolis no currículo dele? Ou até o Sub-20 do São Paulo, começa com as categorias de base, né? Já estava lá dentro. Né? E aí tem uma questão que é importantíssima para ele. Ele ficou sempre muito identificado com o São Paulo. Sempre ele dizia, eu amo São Paulo, eu vou morrer no São Paulo, o meu sonho é ser técnico e presidente do São Paulo. Qual clube grande vai querer contratá-lo agora? É meio difícil, porque né? se ele não consegue ficar ficou pouco mais de um semestre à frente do comando técnico do São Paulo, qual que é o futuro dele como treinador? Eu acho que só tem um aí pro exterior. Então, Zeca, mas eu acho que até começar por cima, né? Eu também acho que foi um equívoco de gestão de carreira, mas eu acho que a prepotência e a arrogância dele de não assumir os erros. Sim. Né? De ficar reputando a derrota pro Flamengo pela contagem do espaço da barreira. Quer dizer, é uma coisa absurda. E contagem que depois foi demonstrada que estava até correto. Alguns centímetros a mais do que os 9,15. Estava a 10 metros de distância. E aí eu acho chato, porque sempre nas entrevistas coletivas após os últimos jogos, era um rosário de lamúrias e de justificativas que não justificavam nada, e ele não assumia. O que é um pouco contrário à imagem que a gente tinha dele, ou que parte da mídia construiu, do líder dentro do campo. Agora, a gente também sabe que ele teve inúmeros atritos dentro dos elencos do São Paulo durante a época de goleiro. Né? Não foram poucos os casos de brigas internas de jogadores que acabaram saindo, porque ele acabou sempre prevalecendo com uma voz mais forte. Lembrando o comentário do Tuca da semana passada, que eu ouvi o programa, né? Eu faço meu dever de casa. Nós mandamos um abraço para você. Eu escutei. E falando sobre a entrevista do Milton Leite, e que chamou o Rogério de chato, né? Que de fato deve ser um chato mesmo, né? E acho que isso demonstrou na relação que ele tem com o vestiário do time. Acho que é o momento para a gente repensar a formação do técnico, né? Faltou essa humildade. Eu sempre tive sérias críticas à arrogância do Rogério Ceni nas entrevistas, no comportamento. Quanto à atuação dele em campo, não. Acho que foi um ídolo para a torcida. Os dados dizem isso, como ele gosta de afirmar, né? Um goleiro artilheiro, o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Então faltou um pouquinho de humildade, de se preparar realmente para a função de técnico. Eu brincava com alguns amigos são paulinos que era melhor ele jogar no meio de campo do São Paulo do que como goleiro. Porque eu sempre achei que ele era um bom batedor de faltas e de pênaltis, mas um goleiro razoável, mediano. Não foi um goleiro... Uma coisa compensava a outra, né? Embaixo das traves não foi um goleiro excepcional. Não. Né? Mas agora com a bola nos pés, para reposição de bola e para cobrança de faltas, foi algo extraordinário. Né? Sim, mas resumindo a ópera, do momento com a carreira manchada, né? E de certa forma alguns mal intencionados podem até dizer que ele aplicou um golpe no São Paulo, porque vai sair com 5 milhões no bolso, né? Então, mas eu mais uma vez acho qual que é o futuro do Rogério Ceni como treinador.
Se eu sou um gestor do Corinthians, Santos. Palmeiras, Santos, jamais ia contratar o Rogério Ceni, do Flamengo, Fluminense. Infelizmente, com o dinheiro que ele levantou, ele pode pegar um bom período sabático e daqui a alguns anos ele volta e a memória do brasileiro é curta. Mas vocês acham que algum clube de ponta no exterior contrataria o Rogério Ceni com uma experiência pífia de 5 meses? Não, mas ele pode aí pegar um time de uma Série B, um time de melhor expressão... E aí, tocando a vida. Talvez lá nos Estados Unidos, né? Mas ele fala, ele é fluente em inglês, né? Ele pode fazer uma carreira em algum país emergente. Pode ir para a China. Sim. Ele poderia fazer o que inúmeros técnicos brasileiros fizeram, que é o mercado árabe e agora o mercado chinês. E é um aprendizado, né? Aprendizado interessante. Mas eu queria lembrar 2 outros casos muito semelhantes ao do Rogério Ceni, né? De jogadores com brilho dentro do campo e que logo que se transformaram em técnicos, assumiram equipes de ponta. O Dunga, que é a primeira experiência dele... Brasileira. Foi a seleção às vésperas da Copa de 2010, né? E o Falcão. O Falcão também assumiu a seleção brasileira e logo foi para uma Copa América. E vejam que a carreira do Falcão foi uma carreira muito intermitente com relação ao trabalho de técnico. Eu sempre acho, o Falcão nunca decidiu o que ele quer fazer da vida, se era comentarista, ou treinador, ou gestor. E agora ele não está mais presente nos programas esportivos. Como técnico, ele não teve uma carreira bem sucedida. Acho que está longe a gente falar que ele foi bem sucedido, porque ganhar um campeonato na Bahia, ganhar um campeonato num estado em que a gente sabe que o time começa o campeonato já sabendo que vai ser no mínimo vice-campeão, né? É uma coisa. Agora, brilhar no campeonato brasileiro, no campeonato paulista, o carioca é diferente. Então o Falcão e o Dunga ficam aí como um exemplo para essa experiência que se repete agora com o Rogério Ceni. E vejamos, né, o que vai acontecer daqui para frente. Não vou nem dizer que eu faço voto dizer que ele tem a sorte, a não ser que ele vá para a Portuguesa, né? Tem espaço para o Ceni lá na Lusa? Pode vir. Vai chamar a imprensa, vai chamar a mídia. E é o que aconteceu, por exemplo, vocês devem se lembrar, quando o Zagallo tem aquela experiência mal sucedida na Copa de 98, qual é o clube que ele vai assumir logo em seguida? Portuguesa da Esportes. O Zagallo foi para a Portuguesa em 99. E chamou uma imprensa que estava até do Rio de Janeiro, de outros lugares do país, que não olhavam a Portuguesa e vieram atrás porque o Zagallo treinava a Portuguesa. E ele pode chamar alguns assistentes portugueses, né? Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Vamos então com os tópicos agora do nosso querido Zeca Marques. Gostou do desempenho de Portugal na Copa das Confederações? Terminou a Copa das Confederações no domingo com a Alemanha campeã, Zeca? Acho que Portugal fez, apesar de ter sido eliminado na semifinal, acho que foi uma campanha digna. E um jogo até emocionante com o México, faz um gol de empate aos 46 do segundo tempo e depois vence na prorrogação. Fiquei satisfeito. Agora, você puxou o assunto Copa das Confederações, né? Parece que ninguém viu, mas a gente viu, né? O que aconteceu com o Chile? Um erro do zagueiro. Um erro que entregou fatal. Erro fatal. E naquela lógica que a Alemanha, quem vence a Copa das Confederações vai mal na Copa do Mundo, não tem sucesso, né? Então, que bom que a Alemanha venceu a Copa das Confederações. Mas ela foi com o time B, o time A pode ser exitoso. O time da Copa será outro. Vamos ver. E eu acho que esse jogo também demonstrou a real dimensão da equipe chilena, que acho que foi muito supervalorizada em função da conquista na Copa América em casa, nos pênaltis. O Chile foi campeão na Copa América em casa nos pênaltis. E aquela Copa Centenário de 2016, que para mim também era uma coisa fora do calendário, e também venceu nos pênaltis, não foi? Um torneio amistoso, não me lembro se foi nos pênaltis. E me parece que venceu também. Foi com a Argentina na final. O Messi perde um pênalti, inclusive. E me parece que venceu também a maldição latino-americana do desequilíbrio psicológico. Pois é. Porque quem viu o começo do jogo, o Chile poderia ter feito 2-3-0 ali em 20 minutos. Foi. Né? Depois aconteceu essa tragédia. Bom, Copa das Confederações encerrada, né? A Alemanha campeã, mas vamos então aos tópicos do nosso querido Zeca Marques, pois não, Zeca? Não, é algo semelhante ao que o Carlão Napolitano trouxe, a demissão do Rogério Ceni. Eu quero comentar outra demissão de técnico, que é do Wagner Mancini da Chapecoense. Então eu vejo que a Chapecoense vem com um processo de reconstrução desde dezembro do ano passado, quando tem um acidente trágico em novembro. E o Wagner Mancini, para mim, foi um agente importante nesse processo de reconstrução. É um técnico desse segundo escalão de treinadores brasileiros, que sempre fica em equipes intermediárias ou equipes de ponta regionalizadas, né, no Nordeste. E acho que ele fez um trabalho digno, porque as pessoas esquecem que ele foi campeão estadual e bicampeão, né? A primeira vez que a Chapecoense é bicampeã estadual em Santa Catarina. E eu não entendi por que dessa demissão. Para mim, contraria um pouco toda essa lógica de gestão que a Chapecoense quis vender,
né, de recuperação e de reconstrução depois do acidente trágico. E algo que também não tem ajudado, né? Eu comentei aqui cerca de um mês atrás que a Chapecoense havia sido convidada para fazer a Eusébio Cup, que é aquele jogo festivo que vale uma taça, a Taça Eusébio, em Portugal com o Benfica no Estádio da Luz. E a Chapecoense não pôde aceitar o convite. Uma notícia que passou um pouco despercebida, porque a CBF não autorizou a ida da Chapecoense para esse jogo e para outros amistosos que a Chapecoense faria com o Barcelona e, salvo engano, com o Milan. Então é de se lamentar o fato de que a CBF não tenha sido sensível, né, e não tenha percebido a importância e o significado que teria para a Chapecoense fazer um jogo com o Barcelona e com o Benfica nessa Eusébio Cup. Com o Benfica, obviamente, tem uma repercussão muito menor, mas jogar com o Barcelona de Neymar, Messi e Suárez acho que seria importante para essa imagem do clube. A justificativa foi pelo calendário, Zé? Calendário. Não poderiam alterar datas, mas aí a pergunta é, se fosse um time da expressão do Flamengo e do Corinthians que tivesse esse convite, como é que a CBF agiria? Será que haveria uma outra consideração? É porque julho tem um monte de rodada do Brasileirão, né? Tem praticamente final de semana e quarta-feira. A Chapecoense vai ter que ir para o Japão também para disputar a Suruga, né? A Copa Suruga será disputada ainda com o campeão japonês. Então tem alguns jogos ainda. E o Zeca citou o trabalho do Wagner Mancini, campeão lá em Santa Catarina. Importante a gente lembrar que a Chapecoense se classificou no campo para a segunda fase a fase oitavas de final da Libertadores, né? Passou da fase de grupos, mas perdeu pontos na justiça, né? Pela escalação do Luiz Otávio, zagueiro. Agora, quando eu falei da Chapecoense um mês atrás, ela era líder do campeonato junto com o Corinthians. E eu até comentei, olha, eu acho que ela não vai ter fôlego, ela deve cair, né? Não vai ficar no topo, só que ela caiu muito. E hoje está à beira da zona de rebaixamento. Mas é chato essa troca de treinador. E não teve justificativa, né? Acho que é esse mau desempenho das últimas rodadas. Por 5 rodadas que a Chapecoense praticamente passou em branco, apesar até do jogo animado, a boa atuação segunda-feira no 3-3 com o Fluminense, mas também não concordo com essa demissão precoce do Wagner Mancini. Mais algum tópico, Zeca? Por enquanto é isso. Então vamos com Tuca Américo aqui no Observatório do Esporte. Pois não, Tuca? Vamos lá, vamos falar de televisão, né? E para variar, falar um pouco de vôlei, mas junto com televisão. Acho que todo mundo sabe, está acontecendo agora estão acontecendo as finais da Liga Mundial aqui no Brasil, na Arena da Baixada, né? E... O que você me diz, Tuca Américo, de um jogo num estádio de futebol adaptado? Não, ficou bonito, eu achei bonito, porque é um estádio coberto, né? O problema não é o estádio, nem o lugar, nem as equipes, o problema é a temperatura. O pessoal está sofrendo com a temperatura. No jogo do Brasil a temperatura estava 15,8, mas as duas equipes do Brasil e Canadá na última terça-feira. A gente não tem os resultados ainda dos outros jogos, a final deve acontecer hoje, no sábado à noite, né? E caso o Brasil esteja na final, o jogo vai ser retransmitido ao vivo pela Globo. E aí está a polêmica, né? Como a Globo determinou que transmitiria ao vivo, ela também determinou o horário. E o horário seria 11 e pouquinho da noite, 11h25, 11 alguma coisa da noite. E a previsão de temperatura para esse horário em Curitiba no sábado, na Arena da Baixada, são 8 graus. E isso vai contra o regulamento da Federação Internacional, que diz que para jogos internacionais a temperatura mínima são 16 graus, né? E para jogos regionais e nacionais a temperatura mínima seriam 10 graus. Mas o jogo começaria às 23 horas? Às 23 horas, para que a Globo possa transmitir ao vivo. De aproveitar aí a festança julina, faz uma fogueira lá no meio da quadra, né? Todo mundo pula a fogueira, né? Corta por cima da fogueira, né? Mas isso está causando um problema grande e o tema que eu trago é justamente essa influência da TV na determinação, né, dos horários dos eventos esportivos para que possam ser encaixados na grade de programação. Mas, Tuca Américo, quem teve a brilhante ideia de fazer um jogo num estádio que, apesar de fechado, não é climatizado, em Curitiba, em julho? Eles queriam o quê? Temperatura de quantos, né, graus? Na verdade, boa pergunta, eu vou ligar lá. É uma questão de marketing, né, Zeca? Mas teve a abertura do Mundial, eu não lembro onde foi o último Mundial de vôlei, mas foi num estádio aberto, né, com muitas pessoas, acho que foi na Polônia, se eu não me engano. Que a Polônia, o primeiro esporte é o vôlei, né? Mas checar essa informação. E é muito complicado você jogar vôlei em espaços abertos, né? Primeiro questão, o vento, né? Então, no vôlei de quadra,
o vento altera muito o resultado do jogo. Então, para vocês terem ideia, nesse primeiro jogo do Brasil, os atletas do banco tinham aquecedores virados para eles, né? E tinham bicicletas ergométricas na área de aquecimento para que os jogadores não esfriassem. E outro problema muito grave relatado pelos atletas foi a hora do desafio. A hora que parava para observar o desafio, os atletas esfriavam. E o próprio Bruninho, nosso levantador, tinha que ir lá na beirada da quadra colocar a mão numa bolsa térmica para não perder a sensibilidade na hora do levantamento, né? Então são vários problemas aí que precisavam ter, como o Zeca bem apontou, bastava pensar um pouquinho, né? O Zeca deu um bom exemplo, ninguém pensou que em julho em Curitiba faz frio. Às 23 horas. Às 23 horas, então realmente jogar voleibol num espaço, embora seja fechado, é um espaço muito amplo, né? E os jogadores também reclamaram um pouco do vento, demorou para acostumar. Mas não é só em Curitiba. Se esse jogo fosse em Bauru, no Campo do Noroeste, a temperatura às 23 horas já está beirando ali os 12, 13 graus. Também não atenderia o regulamento da federação, né? Então acho que a grande questão aí que fica em suspenso é lógico que a gente sabe que tem os interesses econômicos e tudo mais, que isso pode de repente não acontecer. Mas e se alguém reclamar, está amparado pelo regulamento. Fala, não, entrarei em quadra porque a temperatura está muito baixa, cancela o jogo. Né? Então, é complicado. Então, esse seria o meu primeiro toque. Você que foi um grande jogador de voleibol. Grande não, um bom jogador, que eu sou baixinho. Além dessa questão do levantador, você que depende da sensibilidade, tem alguma outra relação com a temperatura do jogo em si? Não, o jogo de vôlei, dependendo, ele tem esses tempos, as paradas, né? Que vai entre um saque e outro, e se a temperatura está muito baixa, você realmente dá uma esfriada. Mas eu acho que o problema grave, é o vento, realmente jogar vôlei no vento. Eu acho que são heróis os jogadores de praia que jogam no vento, mas no vôlei de praia o vento já é uma variável do treinamento. Quando você treina naquelas condições. Você treina embaixo do sol, você treina na chuva e você treina no vento. Porque no futebol joga com temperatura baixíssima também. Sim, mas então, e o jogador que fica no banco, ele faz o aquecimento e entra para jogar. Mas o problema é essa a dinâmica do jogo. No vôlei, essa não é a dinâmica. É você jogar dentro da quadra com condições controladas. Tanto, Carlos, que no futebol, o grande problema para jogos com temperaturas baixas é o caso dos goleiros. Porque os jogadores, mal ou bem, têm uma atividade aeróbica constante e aquilo acaba deixando o corpo aquecido. Eu vou dar uma experiência minha pessoal. Eu, quando era árbitro, eu fui uma vez ser árbitro assistente num jogo de clube na Serra da Mantiqueira, ali na região de Mariporã, na Grande São Paulo. E havia uma temperatura de cerca de 6, 7 graus naquele domingo de manhã. Eu fiquei como árbitro assistente na lateral do campo, eu estava quase congelando, Carlos. E Zeca, para quem não conhece, é calvo e árbitro bandeirinha não usa touca, né? Exatamente, eu estava quase ali virando um boneco de gelo, porque na bandeira, na lateral do campo, a gente se movimenta, mas não é constantemente uma movimentação constante. Como árbitro, depois eu fui apitar um jogo na sequência, aí é diferente, você até acha que o clima, a gente acaba se adaptando à questão da temperatura baixa pelo fato de ter uma atividade aeróbica. Mas o vôlei tem muitas interrupções, muitas paradas, e os jogadores não correm, eles pulam. É complicado uma temperatura baixa como essa. E outra coisa importante também, Carlão, foi apontado também pelos atletas, mas isso quando a gente vai jogar de ginásio para ginásio, um ginásio muito amplo, você perde a referência. Perde a referência, eu né? Então, quando você está acostumado, você tem as referências da quadra, uma viga, alguma coisa no estádio que você usa de referência. Como um goleiro, às vezes, de futebol do salão, ou futebol usa a marca do pênalti como referência para saber onde ele está, né? Então, é difícil você pegar, nesse jogo, você ter essas referências. Tá, okay? E outra coisa muito difícil para quem foi atleta e jogou no frio, o tempo de aquecimento. Aquecer no inverno é complicado, muito demorado. Então agradeço meu diretor Fábio Fleury, que confirma o horário da partida. Caso o Brasil seja finalista, a partida vai ser transmitida em TV aberta pela TV Globo às 23h05. Importante, 23h05. Só tem uma certeza aí, nesse horário eu não vou assistir. Já estarei dormindo. Vai estar muito frio aqui em Bauru, né? Derruba o Serginho. É o horário do Serginho, né? É verdade. Aí, Serginho Grossman. Mas se fosse basquete, Carlos Napolitano, também não. Você também não assistiria? Não, final do ANBB, Bauru e Brasília, Bauru e Flamengo. Você não assistiria um jogo às 23 horas? Muito difícil. Teria que se preparar durante a tarde, dormir. Com certeza. Dorme cedo, hein, Carlão? 11 da noite, nem na cama ali assistindo. Não dá, né? Eu vou confessar que eu também durmo cedo. Vai ser difícil assistir esse jogo se o Brasil for Mas se o Palmeiras for pra final do Mundial no Japão e o jogo for nesse horário, vocês não vão assistir o jogo? Não, aí eu vou pra Tóquio. Não, aí o churrasco começou.
Aí o churrasco começou às 6 da tarde e a gente vai estar no churrasco ainda. Mas vocês devem se lembrar que até os anos 80, a chamada final em Tóquio era no nosso horário brasileiro de madrugada. Sim. E lá na hora do almoço no Japão. Aí depois modificaram, hoje a gente já tem jogos na parte da manhã, noite no Japão. Sim, né? fica mais tranquilo, né? Pelo menos cedo a gente acorda. Bem, meu último tema é bem interessante, né? É uma tendência mundial. A Conmebol quer ser senhora das transmissões esportivas que ela comanda, né? Então, a Taça Libertadores e a Copa América 2019, quaisquer outras competições sob o comando da Conmebol, vão ter a transmissão, todo o esquema de transmissão, gravação, edição, controlada pela Conmebol, né? Nos moldes da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo, que quando tem Copa do Mundo, a FIFA monta toda a sua estrutura tecnológica, a geradora para gerar o sinal. A intenção disso daí é que eles tenham mais controle dos patrocinadores, né? Porque eventualmente a emissora que faz a sua própria transmissão, ela decide os enquadramentos, o que vai mostrar, o que não vai mostrar, e inclusive o próprio nome do evento, que tem patrocinador. Por exemplo, a Taça Libertadores, eu não sei esse ano, mas sempre tem Taça Libertadores Chevrolet, Taça Libertadores... Bridgestone, né? Copa Bridgestone, que são a fabricante de pneus, né? E normalmente, no Brasil, ninguém usa esse nome, que seria o nome real do evento. Sim. E você desprestigia o patrocinador, coisa que parece ser muito comum no Brasil, né? Acho que o único canal que menciona é a Fox. É a Fox. Sim. Isso aqui a gente chama de naming rights. O naming rights, correto. Obrigado, Zeca. Então eles vão fazer isso e ter o controle sobre toda a transmissão. Eu não sei hoje na Argentina, mas no tempo que eu fiquei por lá fazendo meu pós-doutorado, a presidenta Cristina Kirchner, ela transformou, já discuti isso aqui, mas só para ilustrar, né, ela transformou o campeonato argentino num programa de futebol. Ela tirou os direitos das empresas, né, do Clarim, da TIC, e transformou num programa. E naquela primeira edição que eu acompanhei chamava Copa Néstor Kirchner. E a segunda edição chamava Cruzador Belgrano, que foi o navio que foi afundado pelos ingleses na Guerra das Malvinas. Né? Então ela sempre vendeu isso como um pacote. Então qualquer emissora privada ou pública poderia transmitir gratuitamente esse programa. Só que tinha que levar o pacote completo. Programa fechado, com os patrocinadores, com a locução e com, inclusive, o que a gente chama de texto foguete, né? Aquelas publicidades que aparecem bem rapidamente no meio da transmissão. E toda essa publicidade era publicidade governamental. No caso do Brasil, ia ser um problema, né? Usar esse método de dar nome aos eventos, porque sempre que a gente homenageasse alguém que fosse ex-presidente, alguém ligado ao governo federal, ele podia estar sendo indiciado na Lava Jato durante a competição. Na verdade, se a gente lembrar, já aconteceu. A gente teve uma Copa João Avelange. Pois é, não né? é 2000. Mas isso, é verdade, né? 2000. Já tivemos isso. Mas isso é uma tendência, a gente nota cada vez mais, a gente já discutiu aqui, inclusive os próprios clubes querem ter o controle das suas próprias transmissões, porque isso é o que acaba gerando receita, principalmente para as equipes menores, né? As grandes, que eu acho que é um erro de marketing muito grave, né? Elas acabam tomando o dinheiro das transmissões como empréstimo. Né? Então elas vendem por antecipação os direitos e recebem isso. Mas se elas tivessem a capacidade de gestão profissional dessas transmissões, com certeza elas teriam mais receitas do que vendendo simplesmente as transmissões para as emissoras. Vamos agora então para a matéria desta semana. Vamos falar de basquetebol, locução de Pedro Norberto. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. No dia 1º de julho, os times da principal liga de basquete do mundo, a NBA, foram liberados para assinarem com novos jogadores. Os atletas que jogaram em seu último ano de contrato na temporada passada recebem novas propostas e podem negociar seus contratos, renovando com a última equipe ou partem para um novo rumo. É nessa época que as grandes estrelas da modalidade assinam contratos com valores altíssimos. O primeiro foi Blake Griffin, do Los Angeles Clippers. Ele renovou por 5 anos com um valor total de $175 milhões. Em seguida veio Stephen Curry, bicampeão pelo Golden State Warriors e 2 vezes eleito o jogador mais valioso da temporada.
Curry assinou por 5 anos no valor de $201 milhões. O contrato coloca o armador como jogador com o maior salário da história da liga. Na temporada 2017-2018, ele receberá pouco mais de $34 milhões e 600 mil. A quantia anual supera um recorde de Michael Jordan. Na temporada 97-98, a estrela da NBA assinou um contrato de 1 ano valendo $33 milhões. Nos Estados Unidos, Curry é o único atleta a receber mais de $200 milhões em 5 anos. Os altos salários da NBA são um reflexo do grande crescimento financeiro que a liga passou nos últimos anos. Todas as 30 equipes precisam respeitar um teto salarial, ou seja, um valor anual máximo que precise comportar todos os contratos dos jogadores. O valor do teto salarial varia conforme os lucros da liga com patrocínios, exposição da marca e direitos de transmissão. Em 2014, a NBA firmou um novo contrato de direitos de transmissão com a Turner e a Walt Disney, detentoras da TNT e da ESPN nos Estados Unidos. O acordo tem a duração de 9 anos, com valor total de $24 bilhões. Na última temporada, a NBA recebeu $2 bilhões e 600 milhões pelos direitos de transmissão. Os lucros da liga afetam o teto salarial. Na temporada 2014-2015, o teto era de pouco mais de $63 milhões. Para a temporada 2017-2018, a expectativa é que esse valor suba para $102 milhões. Isso permite que as equipes consigam oferecer contratos muito maiores do que os anteriores, ocasionando nessa supervalorização dos jogadores. Depois da locução de Pedro Norberto, vamos repercutir mais a respeito deste tema, né? Na mesa conosco neste momento, para os comentários, o André Magalhães, a Luana Antunes e também trazemos um convidado especial para debater o assunto, Felipe Juan, do canal do YouTube Buzzer Beater. Vamos começar com o André Magalhães. André, fala então a respeito aí do basquetebol, o que vocês conseguiram apurar durante a semana. Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço, amigos da mesa, abraço nossos ouvintes. Sobre essa questão dos salários na NBA, né, eu acho interessante pensar em como, comparado com as outras ligas americanas que seguem esse mesmo molde de franquias, de agente livre, como que os jogadores do basquete eles conseguem ter salários muito mais astronômicos. Por exemplo, há alguns meses, um jogador chamado Derek Carr, da NFL, da Liga de Futebol Americano, ele assinou um contrato da duração de 5 anos com valor de $125 milhões. Isso tornou o jogador mais bem pago de toda a liga, de todo o futebol americano. E se nesse período de contratação de novos jogadores da NBA, em algumas semanas já temos 4 jogadores que assinaram contratos maiores do que o jogador que tem o maior contrato do futebol americano, que são o Curry, com 200 milhões, o Blake Griffin, como falado na matéria, também com 173, aí tem o Gordon Hayward, que assinou com o Boston Celtics 4 anos, $128 milhões, e o Jrue Holiday, que assinou com o Pelicans $125 milhões em 5 anos. Ou seja, jogadores da mesma posição na NBA acabam faturando muito mais do que qualquer outro jogador da Liga Nacional de Futebol Americano. No hockey os valores são ainda menores, e a única liga que compete mesmo com a NBA nessa questão salarial muito altíssima é a Major League Baseball, a Liga de Beisebol, só que funciona de uma maneira diferente, né? Como o basquete tem o teto salarial, a Major League Baseball não tem o teto salarial, tem algo que chama taxa de luxo, que eles estabelecem um valor, se o clube ultrapassar, eles pagam uma taxa, mas não é estipulado que tem que seguir isso, eles só pagam a taxa. Por isso a gente vê, por exemplo, em 2014, um maior recorde de um contrato foi de 13 anos, valendo $325 milhões. Esse é o maior contrato até então no beisebol. E essa é outra grande diferença, né? Na NBA os contratos são até 5 anos e no beisebol tem essa diferença de contratos de 7, 8, 9, 10 anos que acabam aí rendendo mais de $200 milhões. Então é a única liga que tem essa disputa financeira, né, com a NBA. Mas é impressionante também ver como jogadores que não tem tanto brilho assim na liga, jogadores reservas de rotação, que não são protagonistas, eles também ganham salários altíssimos. Um exemplo é o Pat Mills, do San Antonio Spurs.
ele é o armador reserva do time e assinou um contrato recente valendo $50 milhões por 4 anos para um reserva. Então realmente é algo inimaginável, astronômico, né? Pensar nos contratos da NBA. Acho que a gente podia fazer um comparativo também com o salário do futebol brasileiro. Eu fiz uma tarefa de casa aqui. O maior salário hoje, em vigência no futebol brasileiro, é do Guerreiro do Flamengo. R$900 mil. Se a gente for comparar com um jogador que também eu acho que não é um expoente do time, né, que é o Nenê Hilário brasileiro, ele, em real, pelo contrato que ele firmou, ele vai ganhar R$1 milhão por mês. Foi um contrato de 10 milhões, ou quase 11 milhões de dólares por 3 anos. O dólar a 3,50, 3,60 nessa semana, fazendo uma conversão, ele vai ganhar mais que um jogador que é referência num time de futebol, né, dos maiores times do Brasil. Mas no Flamengo dizem que o mês dura 90 dias. É assim ainda? Não sei, é o que eu vi. Eu achei estranho também que os maiores salários são quase todos do Flamengo, não é? O Guerreiro com 900, daí o Diego com 650, é o terceiro maior salário, né? Do Fred está nesse meio termo aqui de 800, e depois com 600 mil Robinho, Cavalieri e o Damião. O Damião também do Flamengo. Esqueci do Thiago Neves aqui também, que firmou um contrato, mas é um contrato que tem uma variável, né? Vai depender se ele jogará 40 partidas na temporada, ele tem um acréscimo na rentabilidade dele. Imagina, em torno também de 700, eu estaria ali no terceiro posto. E você está citando futebol, né, Carlão, para comparar salários, mas trazendo para a realidade do basquete, o Flamengo que você citou também é o clube que tem mais bala na hora de contratar e de manter atletas no seu elenco, né, no seu plantel. Claro que o Felipe daqui a pouco vai falar um pouquinho mais também do trabalho dele. Eu também vi essa semana no Globoesporte.com que o Flamengo fez uma investida para contratar o Alex, né, jogador do Bauru. E a oferta foi de 100 mil. Então é 1/10 do que ganha o Nenê Hilário na NBA e bem abaixo de um salário de um jogador de alto nível, como é o Alex, né, como o do Guerreiro, que é de 900 mil, quer dizer, 9 vezes mais. Sem dúvida nenhuma. Luana Antunes, fala um pouquinho também, então, do que você pesquisou aí durante essa semana, né, da matéria a respeito do basquetebol. Um abraço para você. Um abraço. Como o André falou, o basquete ele tem muita regra e muita manobra financeira que você pode fazer, que o time pode fazer na contratação, no pagamento de salário. O teto salarial do basquete. Eu acho assim, na minha opinião, é muito importante, porque o teto salarial, que na temporada 2017-2018 tá de $102 milhões, eu acho importante porque vai evitar que os times deem salários muito multimilionários para muitos jogadores e outros times que não iam ter essa oportunidade, agora parece que consegue. O teto salarial vai deixar a liga, a NBA, muito mais parelha. Você vai ter uma liga muito mais justa. Você força um equilíbrio, né? Que diz respeito à saúde financeira das equipes, uma limitação que inclusive acontece no futebol na Europa, né? No vôlei, no Brasil, no feminino, acontecia isso, tem uma pontuação, né? E cada equipe não pode exceder essa pontuação. Um ranking, né? Um ranking, que, por exemplo, os jogadores da seleção têm pontuação máxima. Então você tem que montar um time que atinge uma pontuação que deixa os times a princípio equilibrados. Esse ranking é muito criticado, né, Tuca? Você que acompanha de perto o vôlei, né? Sim, inclusive em algum tempo atrás teve jogadoras da seleção que ficaram desempregados, que estavam fora do Brasil e quando voltaram não encontraram espaço porque já ia estourar a pontuação da equipe, né? Então acho que você criar mecanismos, filtros, gatilhos que equilibram as equipes é interessante, mas precisa pensar bem se isso também não prejudica em certo momento o retorno, como foi no caso do vôlei, o repatriamento, né, de atletas que estavam fora e queriam voltar e não tiveram espaço. Legal, para falar um pouquinho mais do basquete com a gente aqui no Observatório do Esporte, a gente está recebendo hoje a visita do Felipe Juan. Felipe, eu gostaria que você começasse falando a respeito do seu trabalho, do canal no YouTube, como é que é feito esse trabalho e há quanto tempo? Um abraço para você. Primeiramente, muito obrigado pela introdução, Guilherme, e obrigado também pelo convite para participar da mesa. O Buzzer Beater ele começou como um projeto de conclusão de curso, meu e do Heitor Fassini, que fez parte do Observatório do Esporte nos tempos de Unesp aí. E o Buzzer Beater a gente criou para preencher uma lacuna no jornalismo esportivo, principalmente falando sobre basquete, que é o nosso carro-chefe, né? Que é o que a gente fala mesmo. A gente começou com a proposta da criação do nome,
Foi a primeira coisa que a gente pensou, para falar a verdade. Então explica pra gente o significado do nome, né? Qual a tradução, né? O nome buzzer beater não tem uma tradução literal para o português, né? Precisa fazer uns dribles aí com a língua. Mas, no geral, ele é a cesta que acontece no estouro do cronômetro. A gente viu muitos nomes, passou por um brainstorming, mas a gente acabou decidindo por um nome em inglês que desse uma identidade legal pra gente. E a gente resolveu preencher justamente essa lacuna em que muitas vezes se falava de entretenimento sobre basquete ou se fazia um jornalismo tradicional nos moldes de ESPN, Sport TV. Então a gente viu essa necessidade de criar um canal que pudesse mesclar o infotenimento com o jornalismo tradicional. Então a gente age em diversas plataformas, principalmente redes sociais, no Facebook, que a gente usa como uma plataforma de divulgação, o YouTube, onde a gente tem o canal, que a gente coloca listas, entrevistas e coisas do tipo, e o Medium, que é uma rede social de blogs, que a gente posta os nossos textos, análises e reportagens. Legal. Há quanto tempo, só para ficar bem claro, que vocês estão com esse projeto? Buzzer Beater a gente criou em abril de 2016. Na verdade, foi um projeto de conclusão de curso, do curso de jornalismo aqui da Unesp. Eu tive o prazer de ser banca, né? E a equipe, basicamente, era você e Heitor Facini, né? Que passou aqui pelo Observatório do Esporte. Grande Heitor. Aliás, a gente sempre manda abraço, né, Carlão? Deixar o Carlão. Manda um abraço pro Heitor. Um abraço pro Heitor. O Heitor foi meu bolsista também num outro projeto de extensão nosso. E depois ele veio parar aqui no Observatório do Esporte e ficou um tempão nele. Até que fazia a locução das reportagens da semana. E vocês estão de parabéns, né? É um belo de um projeto. Não é? Quem foi o orientador do projeto? A nossa orientadora foi a professora Ângela Grossi. Legal. Então, parabéns para a Ângela pela orientação. O Tuca, que participou, ela teve a possibilidade de ver. Assim, é muito legal até pelo feedback que eu tive em relação ao projeto de vocês. Eu comentei em off. O meu filho, acho que ele é o fã número 1, né? O Pedro, que é um aficionado por basquete. E ele chegou, pai, nossa, que legal essa página, que os caras trazem informação prontinha, tudo na hora. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela cobertura que vocês têm feito e é uma possibilidade de trabalho, de envolvimento com o jornalismo esportivo que eu acho que é muito interessante. Como é que vocês estão fazendo o processo de apuração das informações, né? Você falou que usou o conceito de infotenimento, né? Ou seja, você mistura informação e entretenimento para deixar mais leve, atrair mais público, mas como é o trabalho de apuração das informações? Então, primordialmente, quando a gente começou a desenvolver os textos, as ideias e os vídeos, a gente buscou principalmente fazer listas no YouTube, né? 7 motivos para gostar de tal jogador, 3 histórias olímpicas. E agora a gente já conseguiu criar uma relação bacana com a assessoria de imprensa dos times e da própria liga, que é muito aberta, inclusive, a projetos novos que possam engrandecer o basquete nacional. E no basquete nacional a gente tenta se resumir a NBB, um pouquinho além, às vezes também, tratando do basquete de base. Inclusive, uma das nossas primeiras entrevistas foi a treinadora do filho do Carlo Napolitano, né, a Suzette Gobi, que foi capitã da seleção brasileira durante 14 anos. Então, as nossas ferramentas de apuração são principalmente os sites, né, mais tradicionais, que acabam conseguindo os furos, se a gente pode dizer assim. E a gente acaba aproveitando também as estatísticas que diversos outros sites conseguem apurar, né? Tem um site que a gente usa bastante, chamado Basketball Reference, que ele coleta estatísticas avançadas. A gente usa também a própria NBA, fornece estatísticas muito avançadas e muito boas, que a gente acaba usando para apuração. E, no geral, é isso, na verdade. A gente acaba aproveitando vários conteúdos e também várias outras plataformas que a gente consegue trazer e usar na nossa própria plataforma. Vocês conseguem atuar profissionalmente? Conseguem monetarizar o trabalho? Ter algum retorno já? A gente ainda não monetizou. A gente está até tentando expandir para outras plataformas. Eu também falei em off que a gente está começando a experimentar o formato de podcast e tentar desenvolver um pouquinho mais a linguagem, desenvolver o nosso trabalho para talvez um pouquinho mais para frente aí monetizar. Ok, e a equipe continua sendo você e o Heitor? Eu e o Heitor Facini. Tá, ok. Muito bacana, né? Bom, a gente até falou a respeito durante as finais do NBB,
que ainda falta um pouco de organização da liga, até para tratar com quem cobre, com quem acompanha o basquete. O Felipe, a gente sabe que é um amante do basquetebol, que está tentando trazer essas informações aí, alcançar o público, né? E a gente até deu um exemplo, a gente repete aqui nesse momento, na final do NBB, o pessoal do rádio que tentava fazer a transmissão não conseguiu, lá do ginásio do Paulistano. Então existe essa dificuldade, essa resistência ainda, né, Felipe? Até para você obter informação, para você fazer uma cobertura um pouco mais especializada, né, a respeito do basquete, né? O basquete brasileiro, ele ainda tem um longo caminho para evoluir. Engatinhando ainda, podemos colocar assim? Dá para dizer assim. Tá no caminho certo. A liga desenvolveu bastante nesses últimos 9 anos, né? O NBB foi criado em 2008 e eles firmaram acordos que estão possibilitando o crescimento. Ainda está pequeno, mas, por exemplo, a Liga Nacional de Basquete, ela tem um acordo com a própria NBA. Além de injeção de dinheiro, tem a troca de know-how. Por exemplo, o Jogo das Estrelas que aconteceu esse ano, a Liga Nacional tomou bastante como exemplo os modelos que a NBA implementa para conseguir fazer um evento gigantesco. Foi lá no ginásio do Ibirapuera, foram mais de 10 mil pessoas que compareceram ao evento nos 2 dias e todas as parcerias que vão além disso. A parceria com a Caixa, que tinha um stand, um espaço no evento, a Sky, que tinha um espaço no evento também, batendo na mesma tecla e voltando. O basquete brasileiro está engatinhando, tem esses problemas técnicos e organizacionais que precisam ser corrigidos, mas os acordos, as parcerias e a evolução vêm com o tempo, não acontecem num espaço de 2, 3 anos. Eu acho também que realmente, depois do NBB, o basquete apareceu mais, né? Ele está mais evidente do que anteriormente. E aí eu provoco o Carlos Napolitano, né? Você acha que o basquete voltou a ser o segundo esporte ou o vôlei ganhou esse espaço já, Carlão? Depois a gente vê um estádio de futebol ser transformado num ginásio para vôlei, né, eu acho que o vôlei ainda continua sendo o segundo esporte mais popular depois do futebol. É que aqui em Bauru é meio complicado falar, porque aqui em Bauru é o primeiro esporte no momento, o basquete, né? Sim. Então, mas pro resto do país, concordo com o Carlão, por mais que a gente goste, torce. Eu fiquei impressionado com a transformação da Arena da Baixada. Né? Como eu falei na primeira parte do programa, é uma transformação interessante, mas nessa época aconteceram alguns probleminhas. Bom, falando ainda mais do esporte local, agora a gente ouve o jornalista Fernando BH, que já há algum tempo acompanha não só o basquetebol, né, aqui de Bauru, mas também outras modalidades. Vamos ouvir a opinião, o comentário aí do Fernando BH a respeito do basquete. Bom, o panorama para a próxima temporada do Bauru Basquete, ele é cercado de otimismo por conta da participação na Liga das Américas, que é o principal torneio do continente. E essa visibilidade internacional pode trazer ou novos patrocinadores ou o aumento do aporte financeiro dos que já acompanham o time. No mínimo, o time já tem garantido um nível de investimento semelhante ao do ano anterior, que não é muito grande, não faz de Bauru a maior potência em relação a investimento de elenco, mas como já manteve peças importantes e já algumas contratações importantes, principalmente o capitão Alex Garcia e o armador estrangeiro Kendall Anthony, que foi o cestinha do NBB, já mostra a manutenção de um time competitivo. Houve até, em algum momento, a dúvida se Bauru continuaria no topo, brigando por finais, já que em relação a investimentos a curva já estava descendente, mas o título brasileiro, claro que deu um novo fôlego, deu uma nova esperança aí de manutenção, e é o que vai acontecer. Em relação ao planejamento da temporada, o Campeonato Paulista mais uma vez vai ser iniciado por jogadores mais jovens, e os adultos vão entrando aos poucos, até para terem uma preparação para a temporada mais elaborada, e foi isso que garantiu nessa temporada que acabou, que os jogadores chegassem com fôlego à fase final do NBB. A Liga das Américas é no início de 2018 e o NBB, que começa em novembro e se estende até o final do primeiro semestre de 2018. Aí sim, já com todas as peças, algum reforço pontual pode surgir durante a temporada, principalmente vindo algum estrangeiro. E claro que a torcida já fala em bicampeonato, já existe uma euforia aí por ter
o título brasileiro neste momento. Mas o que tem que se comemorar num cenário esportivo brasileiro, especificamente do basquete, é ser sempre competitivo, estar sempre disputando semifinais, decisões, e Bauru mais uma vez vai estar nesse patamar. Muito bem, este é o Fernando BH, falando um pouquinho também do basquete aqui de Bauru. E um patamar muito bacana, né, Carlão? A gente comentou bastante nas últimas semanas, depois do título do NBB, e agora com a punição suspensa também, Bauru voltando a disputar a Liga das Américas, que foi uma pena, né? Bauru e outras equipes, né, outros representantes, não puderam participar da última edição da Liga das Américas, né? Não, acho legal, acho que o time tende a se reforçar, né, já tem feito isso. Espero que faça renovações dos jogadores. Até em cima disso, né, o Anthony, armador que era do Macaé, já foi anunciado. O Renan, que vem do Pinheiros, também é reforço já garantido. O Isaac, que vem de Franca, né, jogador que também chega para reforçar o Bauru Basquete para a próxima temporada. Os jogadores ainda não foram anunciados, a verdade é essa, mas são jogadores que estão engatilhados aí com a diretoria. Muitos falam do Rafael Hetzheimer, que também pode voltar aí durante o Campeonato Paulista. E quem saiu até o momento... teve o Siqueira também, jogador que vem do Minas, né? Um pivô, ala pivô, que também chega para reforçar a equipe do Bauru Basquete. Conhece o Siqueira? Danilo Siqueira, ele é alarmador. Alarmador. Um jogador jovem, muito promissor, que pode contribuir muito bem com o Bauru Basquete. Pelo menos no revezamento, né? Para girar um pouco o time, para girar o elenco. Com certeza, tá. Em contrapartida, né? O Gui Deodato acertando a situação dele com o Vasco. O Léo Mendel saindo. O Léo Mendel já acertou com Franca, né? Tá voltando para Franca até por questões familiares. Ele veio de Franca para cá e agora tá retornando. O GG também parece que já tá liberado para achar um novo caminho, um novo destino. E o Valtinho, que experientíssimo, né? Deve optar por encerrar a sua carreira no auge com o título do NBB. Acho que é um bom momento para o Valtinho encerrar a carreira mesmo. Ele que é veterano e... eu espero pela renovação com o Jefferson, que eu acho que ele é um jogador fundamental. E por mais 2 temporadas, né? E não torço muito pela recontratação do Hetzheimer. Eu acho que o estilo de jogo do Hetzheimer é um estilo de jogo muito parecido com o estilo do Guerrinha, né? E eu acho que ele tem que excluir o Guerrinha da história do Bauru. O Hetzheimer um pivô à moda antiga. Ele não sabe jogar embaixo do garrafão, pela altura e pelo tamanho que tem, né? E pelo porte físico que ele tem, né? E acho que o Chilton fez bem esse papel, né? Um jogador daquele porte, daquela altura, que o seu maior lance é sair para a zona de 3 para fazer arremesso, não precisa disso, né? Qualquer um outro jogador mais franzino, mais rápido, mais ágil pode fazer. Eu acho que o time do Paulistano mostrou isso. Tá aí, né? O Iago para provar. Isso. Jogadores mais esguios, altos e ágeis do que um jogador pesadão que nem o Hetzheimer. Se for para ele jogar embaixo do garrafão, para pegar rebote, né? Para enterrar a bola, e para fazer dificuldade para o ataque adversário, vale a pena, mas jogar do jeito que ele joga não me agrada. O Bauru Basquete com vários veteranos confirmou o título do NBB. O Paulistano uma equipe muito mais jovem, talvez não estivesse pronto ainda para ser campeão. Felipe, você, entre os atletas do Paulistano, você acompanhou o campeonato todo, tem alguém que você acha que vai vingar mesmo? Porque muitos acabam não correspondendo à expectativa lançada em cima dele durante a carreira, mas você acha que quem ali pode vingar no Paulistano? Eu estive na final do NBB fazendo a cobertura, principalmente no jogo 5, eu estive lá. E eu tive a oportunidade de conversar com o Iago, que é um dos jogadores mais promissores daquele time. Tem só 18 anos, né? Vai fazer 19 agora, eu acho que completou 19. E um jogador extremamente promissor, saiu do Palmeiras, depois que o Palmeiras encerrou o projeto de basquete. E a gente nota uma agressividade nele que a gente dificilmente nota nos armadores brasileiros. É algo que falta um pouquinho no desenvolvimento dos atletas brasileiros. E agora com o Jorginho indo para a NBA, ele assinou com o Houston Rockets, o Iago vai tender a ganhar muito mais minutos do que antes. Ou seja, com esses minutos e vendo as possibilidades que ele traz para o Paulistano, eu acho que ele é o jogador, pelo menos a nível nacional, que tem mais chance de vingar naquele time. Até para encerrar da minha parte, até utilizando um pouco mais os conhecimentos do Felipe, né, que acompanha muito o basquete, você acha que esse desenvolvimento que a gente teve do NBB, e é claro, a gente vai para a 10ª edição do NBB, mas esse apelo também midiático, ele passa muito
pelos grandes clubes investirem ainda mais na modalidade. Você citou que o Iago saiu das categorias de base do Palmeiras. Então, Palmeiras voltando forte, Corinthians voltando com uma equipe competitiva. Hoje nós temos o Flamengo, o Vasco e o Vitória da Bahia, né? O Botafogo também. O Botafogo subindo, né? Voltando, conseguiu a vaga na Liga Ouro. O Fluminense, a gente lembra que tempos atrás também tinha um time extremamente competitivo. Então, passa por isso também o retorno desses grandes clubes? O investimento de clubes multimodalidades, né, os poliesportivos, principalmente os de futebol, acabou sendo bastante importante nesse desenvolvimento. Traz o dinheiro, traz o investimento na liga que é necessário para o crescimento. 9 anos de crescimento não seria possível sem eles. Então, realmente, sem Flamengo investindo em grandes times, em grandes equipes, sem o Palmeiras vindo com um projeto forte, Botafogo, como foi citado, subindo agora da Liga Ouro. Então, sem sombra de dúvida. Porque assim, os grandes investindo, o que é que sobra depois para Bauru? Eu tenho uma dúvida, se o torcedor do futebol de um clube, se ele torce para outras modalidades. Você tem essa transferência da eu, por exemplo, não torcia para o time do Palmeiras de basquete. Né? Quando eles iam jogar aqui em Bauru, eu torcia para o Bauru. Né? E pra mim eu nem sabia do time, nem me interessava. Olha, a gente tem exemplo do futsal do Corinthians, né? Qualquer cidade que o futsal do Corinthians joga é meio a meio ali. Aqui em Bauru mesmo, sempre tem uma quantidade. E quando o Corinthians joga em São Paulo, na modalidade futsal, o que tem de torcedor lá... Agora, a gente não sabe como vai funcionar isso com o basquete retornando, né? Que vira e mexe, eles falam do retorno do Corinthians pro basquetebol. Vai ter o vôlei. Né? Então a gente... Só que eu fico pensando, né? Se esses clubes decidirem investir pesado aí nos próximos anos, um Corinthians, um Palmeiras, o próprio Flamengo, fica complicado depois para você achar no mercado peças, já que a gente sabe que a renovação no basquete ou mesmo no vôlei, ela não é tão rápida como é no futebol, né? Que a cada esquina você encontra um atleta com potencial até para vingar. No basquete, essa renovação ela é um pouco mais lenta, né? Então, como ficaria nesse formato se os grandes investissem novamente? Cruzeiro vindo com um time forte, o Atlético Mineiro. Dá para imaginar isso a curto prazo, Felipe, ou você acredita que não? A curto prazo, talvez não. Novamente, o investimento desses times é bem-vindo, né, na liga, principalmente numa liga que está engatinhando. Essa questão de renovação, como você disse, de que você encontra jogadores de futebol em cada esquina. Eu mesmo tentei ser jogador de futebol frustradamente. Acho que aqui quase todo mundo tentou ou não? Não, eu ainda jogo. Eu tentei. Mas o próprio NBB, ele está fornecendo uma ferramenta muito interessante de renovação desses atletas, que é a Liga de Desenvolvimento. Sim. Normalmente, antes no basquete, os jogadores eles acabavam encerrando carreiras com 22 anos, porque não tinham mais como jogar. Veio a Liga de Desenvolvimento e forneceu essa oportunidade. Acabou prorrogando essa data de validade que tinha esse prazo, né? Isso, e hoje, o basquete nacional, mais de 50%, se eu não me engano, dos jogadores passaram pela Liga de Desenvolvimento. E uma grande prova disso, da efetividade disso em nível técnico, é a chegada do Paulistano na final. Muitos dos jogadores passaram por lá, um time com média de idade de 21 anos. Então, a Liga está conseguindo se moldar, conseguindo fazer com que surjam novos atletas, mesmo sem o investimento total desses times de futebol. Legal, e você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e do Pedro Norberto, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo, Carlo Napolitano e também hoje com o nosso querido Felipe Juan, ele que participa, ele é um dos coordenadores, um dos donos do canal, né, ao lado do Heitor Facini, do canal Buzzer Beater. Então agradecendo mais uma vez a presença do Felipe Juan. Equipe de reportagem constituída por Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa, Camila Gabriele, Sérgio Pantolfi, Luana Antunes, Marina Borges, Aline Campanhã e Ana Cristina Marcília. Direção Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.
A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.